e vi lá no evento da Valéria um monte de mentoradas elegantes, sofisticadas, educadas, falando de CAC, falando de BI, falando de gestão num nível que, assim, ó, parecia que eu tava sonhando, né? Conta aí um pouquinho, Valéria, como é que tu vê esse movimento, a perspectiva de crescimento que a gente está tendo, vendo essa nossa área finalmente embalar como a gente sempre sonhou, né? Gente, primeiro, boa tarde. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Grandes mestres aí. E aqui representando as mulheres, né? As mulheres empresárias aí, empreendedoras. E é isso que você falou mesmo, Edu. Foi incrível aquele momento da gente ver que o nível de consciência sobre gestão ainda é baixo. Mas a gente já está conseguindo ver a mudança no mercado. As pessoas elas estão buscando essa adaptação, elas estão vendo que tem um movimento diferente acontecendo, né? Então elas querem beber dessa água também. Eu costumo dizer o seguinte: a gente está saindo de uma advocacia que é escrava do negócio, né? Prisioneira do negócio, para a gente transformar a nossa advocacia na nossa liberdade. E isso é assim, é o sonho de muitos de nós, né? Que começamos esse movimento para mostrar para o pessoal que está entrando agora, para o pessoal que ainda vê a advocacia como uma prisão, que dá para ser diferente. E a gestão, ela vem justamente para dar base para o crescimento, né? A gente está saindo dessa história de gestão é mera organização. Não é só organização, ela dá base para o crescimento. Então, não há outro caminho, né? Então, se você que está assistindo aqui, você está ainda pensando, né, na possibilidade de precisar da gestão, até agora eu vivi sem gestão, a partir de agora não vai ter mais como. O mercado mudou demais e a gente vai realmente precisar se adaptar, né? E vendo lá aquelas meninas, né? Uma delas, por exemplo, saiu, gente, de dentro da lavanderia da casa dela. E ela começou a implementar a metodologia, a gestão, vendas, né, marketing. Hoje ela tem um escritório físico, só que comando digital também, né, com colaboradores, uma menina super nova, alcançando aí milhões de faturamento na advocacia. Então a gente está trazendo uma nova realidade. Isso me deixa muito feliz. E eu acho legal também que tu incentiva as tuas mentoradas a terem as mentorandas delas também. E eu acho que essa questão de ensinar te força a aprender mais também, né? Eu acho... É o que eu sempre falo, né? Na verdade, quem sabe seu valor não tem concorrente, na verdade, né? Então tem espaço para todo mundo. Olha que incrível. A Ellen estava lá com as mentoradas dela, né? E gerando esse valor para as mentoradas dela através da gestão também. Então é um ecossistema diferente que a gente está criando aí, né? É Ah, da isso. nossa época, sim, Provavelmente a gente não. a galera que está ouvindo isso deve estar meio assustada, assim, né? Sim. Porque tem muita gente que deve estar falando, poxa, mas isso, eu vou ter que me adaptar a isso? Gente, já está acontecendo, na verdade. Né? O que o Euro está falando aqui é algo que já está na realidade de muitos advogados, de muitos escritórios de advocacia. Então, se de repente você está sentindo que está aí, que está deixando passar a oportunidade, a hora é agora de começar a se inteirar. O problema é que o ser humano em si, ele tem muito medo de novos desafios, né? Eu me lembro que vocês falando aí sobre a Lara, né? O Fernando acompanhou bem esse meu momento de falta de gestão, só que eu não sabia que o meu problema era esse. Eu estava com um problema na mão, mas eu não sabia. E aí eu fui em busca, né, de descobrir o que estava acontecendo, por que que o meu negócio não estava me dando o resultado que eu realmente esperava ter. Não me conformei com aquilo. E aí fui buscar no mercado alguma coisa que me ajudasse a organizar a minha bagunça, o meu caos, né? E aí esbarrei exatamente no que você falou, poucos livros, zero cursos. Fui para o Sebrae. Você decidiu E aí deixar de sair do quentinho eu para não, tentar. eu não sabia nem o que eu estava procurando, na verdade. Aí eu tive acesso à estrutura empresarial, né? E aí eu falei, mas como é que eu vou amoldar isso à advocacia? Porque até então era um tabu falar que a advocacia era um negócio, que tem que ser Mercantilização. visto como empresa, né? E tem gente que ainda tem medo disso e tal. E aí eu fui estudando, estudando e trazendo aquela realidade que eu achava que era possível e fui criando aquela base que eu precisava para conseguir delegar, né? Para conseguir expandir. E a prova de fogo, gente, tem mais ou menos uns 7 anos que eu venho implementando isso no escritório. Regimento interno, manual de conduta, os POPs, né?
E a prova de fogo foi o seguinte, eu falei assim, Daniel, eu tô há 23 anos com meu marido, né? É tempo pra caramba, tá vendo? Ó, por isso que eu tenho curso de datilografia. E aí, eu falei Mas eu pra preciso ele, tomar essa vitamina que você tá tomando. aí eu falei pra ele, ó, a gente precisa ter uma segunda lua de mel, pô. Não é possível. Não tem uma condição, uma coisa dessa. A filha já tá grande, né? Grande não, coitado, 11 anos, né? Mas aí, beleza, a gente falou, não, vamos, 20 dias na Europa. Eu falei, como é que eu vou fazer? Sabe aquele medo de Foi a deixar o prova de fogo escritório? do escritório. Foi totalmente. Gente, vocês não têm noção. Eu lá com o meu mobile do ADV Box, ó, tranquila e calma. E quando eu voltei, foi uma frustração. Porque eu cheguei, fui fazer reunião com a equipe, eu falei, e aí, pessoal, e os problemas aí e tal? Não, não teve problema nenhum, não. A gente tá fechando contrato, tranquilo. Eu falei, E desnecessário, às ser humano. vezes funciona melhor do que com você lá. Exato, e eu fiquei extremamente satisfeita porque o que eu estava buscando era justamente essa ideia de escritório autogerenciável, sabe? Foi sensacional. Show, show de bola. Valéria, e bom, a gente fez uma brincadeira lá no evento, né? Falou para as meninas se elas achavam que iriam melhor numa prova da ordem usando o chat GPT ou não usando o chat GPT. E unanimidade falaram que usando. E aí depois eu perguntei, vocês contratariam alguém priorizando mais usar a inteligência artificial ou com o conhecimento jurídico mais avançado? E aí a gente ficou naquela dúvida, né? Vale a pena botar num job description, numa contratação, a questão da inteligência artificial? E também como é que tu acha que o gestor, agora que ainda não ousou assinar o chat GPT, deve se comportar, o que ele deve fazer? Conta para nós aí tua visão sobre esse momento que a gente vive na Então, advocacia. eu sou totalmente adepta, né? É aquela história, eu não sei delegar, delegar não funciona. Depois que você delega, você pensa, por que que eu não fiz isso antes? É a mesma coisa com a inteligência artificial, né? E só cresce. E pegando aqui o gancho do que o Cristiano falou, para a gente implementar essa cultura de inteligência artificial, a cultura organizacional do escritório como um todo, a gente precisa entender a diferença entre gestor e líder também, né? Porque o gestor, ele é muito mais racional. O líder, ele é muito mais relacional. E tem uma questão interessante nisso, que assim, se você não coloca a liderança ali para jogo, se você não começa a utilizar, se você não faz as pessoas, né, se interessarem por aquilo, se você não é exemplo, ninguém vai fazer, né? Então tem que começar por você. É você que tem que chegar. Você está vendo isso aqui? Olha aqui o que que a gente conseguiu fazer com a inteligência artificial que você achou que ia dificultar a sua vida. E ele começa a ter uma nova visão, né? Então, lá no escritório, eu estou assim, continuamente utilizando, por exemplo, sistema de gestão. Uhum. Sistema de gestão, a galera fala, implementei, mas ninguém usa. Mas as pessoas acham que, nossa, ter uma folha de pagamento enorme é uma maravilha, né? E aí você chega no escritório que não tem base nenhuma de gestão, você implementa a gestão lá dentro, você consegue tirar de 40 colaboradores para 30. E aí você começa a trabalhar a produtividade daquelas pessoas. Sabe aquela coisa de você setorizar, olhar quem é responsável por cada tarefa e tem o nome daquele fulano que é bom pra caramba, que tá em tudo. Porque você só tem coragem de delegar para ele e todos os outros, ó, sem fazer nada. Então, a gente começar a sistematizar isso também com a inteligência artificial para puxar essa produtividade. O Fernando falou aqui do TechScore, né? Eu sou fã. Uhum. Inclusive, a gente tem uma competição no escritório, Sério? Conta, né? conta Da essa. pontuação dos colaboradores. Eles não estavam querendo fazer. Não? E aí eu falei, bom, gente, como é que eu vou fazer? Eu falei, E que eu prêmio. acredito que é o grande diferencial da plataforma, né? É muito bom. Tem um outro Eu também que eu vou acredito falar que é que maravilhoso. é o grande diferencial da DV Box é essa pontuação, né? E aí a gente implementou prêmios. Uhum. A gente começou, ó, vamos fazer o seguinte, e prêmios legais, assim, rolou uma viagem para Fenalol, e aí eles começaram a se animar, e é uma competição super saudável, um negócio assim, fora do comum, sabe? E o outro diferencial que eu vejo também, que a gente utiliza bastante, é o CRM, né? Que é vida. Por exemplo, você abre lá o administrativo, e aí você vê uma fila de processos que estão em análise no INSS há mais de 6 meses. Eu aperto no botão e faço 17 mandados de segurança de uma vez. Uhum.
E aí você fala isso pro colega, e ele fala assim, mas como isso é possível? Pois é, tem que sair aí da zona de conforto, ir atrás, né, de quem já, de repente, está mais avançado nessa questão, assim como todos nós aqui fizemos e ainda fazemos, né? E a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Sabe uma... Não é? Não, Agora, Edu, perfeito. tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que lembrar que é uma questão de moldar a mentalidade também. Porque, por exemplo, eu escolhi nessa caminhada toda, as pessoas devem achar, poxa, mas eles acreditaram nisso desde o início? Não. É que a gente escolheu ser o cético inteligente. Exato. Aquele que duvida, mas vai lá e testa para ver se funciona. Porque não é tudo que a gente achou que ia funcionar, assim como várias outras coisas, né, nos são apresentadas e a gente busca, mas a gente precisa sair dessa zona de conforto e buscar e ir mudando essa mentalidade a cada passo. E não é um exercício fácil, na verdade, né? Sair da zona de conforto dói. Uhum. Eu acho que é muito sobre buscar a sustentabilidade, né? É a gente entender que a nossa advocacia ela precisa se sustentar a longo prazo. Eu bato muito nessa tecla com as minhas mentoradas, principalmente, sobre a gente buscar esse equilíbrio na advocacia. Vamos dar um exemplo aqui, né? No previdenciário a gente trabalha muito com essa questão do êxito. Só que a gente precisa mudar essa realidade também, né? A gente precisa buscar renda a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, para dar sustentabilidade para o negócio. E entra essa questão de você trabalhar com preventivo, de trabalhar no administrativo e se especializar cada vez mais nisso para utilizar a máquina judiciária só em último caso. E é uma cultura ainda muito pouco fomentada no Brasil. Porque o advogado ele sai da faculdade pensando em fazer o quê? Em judicializar. Porque para ele só existe processo se for processo judicial. Então, gente, é um cenário absolutamente disruptivo mesmo. E há muito que ser feito ainda. Mas eu fico feliz de já ver que a gente já está conseguindo muita coisa, né? Então, eu né, sou da época que não tinha PJE, tá? Vou me entregar aqui. Eu não queria, mas eu vou me entregar. Sou da época que não tinha PJE. Você não tem a ficha dos processos de papel. Não. Mas pelo menos eu conhecia a Contrafé, que a galera não Eu também. conheceu. Então, assim, o pessoal pensa, né? Ah, começou agora na advocacia, tá no marketing. Não, gente, nós somos daquela advocacia antiga mesmo, de fila no INSS, no meu caso, como previdenciarista, mas não só isso. Além disso, eu também sou uma improvável. E a minha mãe, ela sempre disse para mim o seguinte: ela não dizia você não é todo mundo, mas ela sempre dizia você não veio ao mundo a passeio. Minha mãe, 76 anos hoje, analfabeta, feirante, meu pai pedreiro. Então, assim, o que vai te levar para frente na tua advocacia é a tua vontade de vencer. Você não veio ao mundo a passeio. Então, sai dessa zona de conforto, busca esse entusiasmo aí de dentro, que eu sei que ele está aí escondido aí dentro, e vai atrás do que é teu. Não se contenta com essa advocacia falida, que todo mundo vem e diz que não tem mais, que não tem. Tem espaço sim, é que o mercado mudou. E se você não conseguir entender isso e buscar se adaptar, aí, infelizmente, você vai fazer parte desse grupo que diz que a advocacia está fadada ao fracasso mesmo. Mas se você fizer o contrário, existe uma grande possibilidade de você se encontrar aí. Assim como a gente está buscando se encontrar também, porque ninguém está pronto, né? Estamos todos aí na busca. Mas lembra dessa frase: você não veio ao mundo a passeio, não.